Casa de Pensão, de Aloysio Azevedo, logo no começo do livro, tem a seguinte citação: desconfia de todo aquele que se arreceia da verdade. Vamos tentar colocar em perspectiva o que o nosso narrador, o que num contexto de um realista, embora eu não goste muito dessas separações, né? Realista, romanticista, romantista, né? Romântico, pós-modernista, né? Porque a rigor são os autores medíocres, ou só a parte medíocre do autor que é classificada em escolas, né? O que eu quero dizer com isso? Você até pode classificar um grande autor em uma escola literária, mas isso é o menos importante em relação ao autor, né? Se o mais importante no autor for a sua adesão a uma escola literária, um movimento literário, aí esse autor é ruim, né? Bom, o Aloysio Azevedo tem os seus defeitos, né? Mas, nesse caso, a gente precisa saber o que significa desconfia de todo aquele que se arreceia da verdade, né? A gente precisa saber que o que ele está querendo dizer aqui, a mensagem que ele quer passar, não é a mensagem de, por exemplo, uma verdade espiritual, né? Então, desconfia de todo aquele que se arreceia de fazer exame de consciência, né? Não é num viés psicologista, digamos assim. Vamos supor que essa citação fosse no livro de Machado de Assis. Desconfia de todo aquele que se arreceia da verdade. Nós leríamos provavelmente deste modo: desconfia de todo aquele que não quer ver o que ele está vendo, né? Desconfia de todo aquele que se engana, né? Principalmente nos seus impulsos e as suas tendências internas. Lembre-se que, ao ser um realista, naturalista talvez até, o que Aloysio Azevedo propõe nos seus romances é apresentar uma verdade crua, né? Então, por exemplo, para a época dele seria uma coisa escandalosíssima cenas como a cena sexual, né? Há várias cenas sexuais que você tem, mas eu vou pegar duas no casa, não no Casa de Pensão, no Cortiço, né? Tem a cena que ele tá lá, ele não gosta da mulher dele, o Miranda, não gosta da mulher dele, e aí eu acho que ela tá deitada lá mais ou menos descoberta, né? E um despreza o outro, e aí ele chega lá e começa a querer bulinar, vamos colocar assim. E ela prende ele entre as pernas e aí eles fazem sexo, né? Isso seria imoral, considerado imoral, né? Aí tem, por exemplo, a cena lésbica entre a Leonie e a Pombinha também, que é uma cena quase que gráfica ali, mostra alguns detalhes, não muitos detalhes, não vai descrever, né? Mas chega bem longe, né, para os padrões da época. Bom, e algumas outras cenas, né? Tem aquela cena em que puxa, eu esqueci o nome dela. Mas ela, uma das mulheres ali do cortiço, né? Tem um encontro sexual com o rapazinho do sobrado do Miranda ali no meio do mato, assim, sabe? E aí parece que essa citação, desconfia de todo aquele que se arreceia da verdade, parece que ela é direcionada às críticas que se fariam a isso daqui, né? Então, basicamente, é Aloysio Azevedo falando assim, olha, é a verdade. Isso realmente acontece, né? O trabalho de um escritor é mostrar a realidade. E é isso que eu estou fazendo. A realidade, meu filho, falaria o Luísio Azevedo, é, é, filtrado pela minha percepção das coisas. A verdade, meu filho, a verdade é cruel, a verdade é suja. Na verdade, a verdade é o que aconteceu. Estou me reportando novamente à casa de ao Cortiço, porque o Cortiço está gravado inteiro aqui no canal. Tá bom?
Mas a verdade é o que aconteceu. Estou esquecendo o nome de todo mundo hoje. A verdade é o que aconteceu com a. Puxa. Qual que é o nome dela? Com a. Queria pegar até a passagem para vocês. Mas talvez eu não vou achar. Eu não vou achar, não. Mas é a esposa do Jerônimo. A verdade é o que aconteceu com a esposa do Jerônimo. Ela foi abandonada pelo marido dela, virou uma beberrona, né? E ali, aí tem uma parte que ela tá lá caída no chão, e aí tem um cara lá com ela, e o cara se aproveita disso, né? E vai lá e faz sexo com ela mais ou menos inconsciente, aí ela vomita, né? Então, essa é a verdade, falaria o Aloysio Azevedo, né? E perceba, ele continuaria, desconfia de todo aquele que se arreceia da verdade. Então por que você está com medo de ver a realidade? O Aloysio Azevedo falaria. Por que você está com medo de ver a realidade? Por que você está com medo de aceitar que isso existe? Você acha que não existe pessoas fazendo orgias sexuais? Você acha que não existe toda essa feiura na natureza humana? Por que você está pensando que é tudo... como é que se diz? Tudo, o mundo é bem comportadinho. E aí, desconfia de todo aquele que se arreceia da verdade, né? Bom, é claro que a resposta para isso, a resposta para isso é sim, mas precisa você olhar só a parte feia da existência, né? Então essa é só uma resposta possível, né? Mas isso, é claro, não elimina a afirmação do Aloysio de Azevedo. Se eliminasse, se eu conseguisse agora com essa afirmaçãozinha, ou até com argumentos mais profundos, responder o Aloysio de Azevedo, eu não leria Aloysio de Azevedo, eu não estaria no segundo livro aqui no canal lendo, né? Então, tenha em mente isso. Eu achei a passagem que eu queria ler para vocês. Vamos lá. Então, é mais ou menos aqui. Olha o demo, resmungou Pataca. Está que se não pode lamber. E foi preciso arrastá-la até a cama, que nem uma trouxa de roupa suja. A infeliz não dava acordo de si. Senhorinha acudira, perguntando aflito o que tinha a mãe. Não é nada, filha, explicou o Pataca. Deixa dormir que isso passa. Olha, se há limão em casa, passa-lhe um pouco atrás da orelha e verás que amanhã acorda fina e pronta para outra. A menina desabou a soluçar. E Pataca retirou-se a dar encontrões nos trastes, furioso porque afinal não tomara café. Sebo, dizia ele, né? Eu queria a passagem mais feia ainda. Piedade é o nome dela, ok? Tá. E a conversa prosseguiu, esquentando à medida que a garrafa de Paraty, que é a garrafa de cachaça, se esvaziava. Piedade deu de mão aos seus desgostos, pôs-se a papaguear um pouco, as lágrimas foram-se-lhe, e ela manducou então com apetite, rindo já das pilheiras do companheiro, que continuava a palpar-lhe de vez em quando as coxas. Aquelas coisas assim, sem se esperar, é que tinham graça, dizia ele, excitado e vermelho, comendo com a mão a embeber pedaços de peixe no molho das pimentas. Bem tolo é a quem se matava. Depois lembrou que não viria fora de propósito uma xicrinha de café. Não sei se há, vou ver, respondeu a lavadeira, erguendo-se agarrada à mesa.
e bordejou até a cozinha a dar esbarrões pela direita e pela esquerda. Tento no leme, que o mar está forte, exclamou Pataca, levantando-se também para ir ajudar. Lá perto do fogão, agarrou-a de súbito, como um galo abafando uma galinha, perceba, é o galo copulando com a galinha, né? Larga, repreendeu a mulher sem forças para se defender. Ele apanhou-lhe as fraldas. Espera, deixa, não quero. E ria-se por ver a atitude cômica do Pataca, vergado de fronte dela. Que mal faz, deixa. Sai daí, diabo. E, cambaleando, amparados um no outro, foram ambos ao chão. Olha que peste! Resmungou a desgraçada quando o adversário conseguiu saciar-se nela. Marraios te partam! E deixou-se ficar por terra. Ele pôs-se de pé e, ao encaminhar-se para a sala de jantar, sentiu uma ligeira sombra fugir em sua frente. Era pequena, que fora espiar a porta da cozinha. Pataca assustara-se. Quem anda aqui a correr como gato? Perguntou, voltando a ter com Piedade, que permanecia no mesmo lugar, agora quase adormecida. Sacudiu-a. Olá, queres ficar aí, ó criatura? Levanta-te, anda ver o café. E tentando erguê-la, suspendeu-a por um dos braços. Piedade mal mudou a posição da cabeça, vomitou sobre o peito e a barriga uma golfada fétida. Então, essa é a realidade, né? Perceba que é uma cena mais indigesta que essa, né? Os dois fedidos ali, os dois bêbados, e aí ela cai no chão, não há sensualidade nenhuma, não há desejo nenhum, a não ser a posição dele, que é totalmente ridícula, e é disso que ela tá rindo. E aí ele vai lá e se sacia nela, né? E a coitada da filha espiando, vendo toda aquela cena. E aí ela vomita sobre ela mesma, e assim por diante. Para essa gastura, vamos dizer assim, que nos causa essa cena, o narrador do Aloysio Azevedo falaria: desconfia de todo aquele que se arreceia da verdade.